Quem já está comigo aqui nos estúdios da Nova Brasil é Paulo Pimenta, nosso colunista de literatura, sempre com a gente às sextas-feiras a partir das 8 horas da manhã. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que está nos ouvindo hoje. Que seja uma sexta-feira muito abençoada para todos nós. É isso aí, que a gente possa entrar com tudo nesse fim de semana tão aguardado aí. Espero que de folga para você que nos acompanha, se não for também, que sejam bons dias de trabalho. Paulo, a gente sempre começa com um toque, uma dica bacana de leitura para quem nos acompanha. E a gente fala então de clubes do livro, é isso? Exatamente, Ariane. Não sei se você já participou de algum, mas é uma coisa que tem ganhado cada vez mais espaço aqui, tanto em Brasília como em todo o Brasil, no mundo todo, né? A gente tem relatos de clube do livro em todos os países, assim. E o que me trouxe essa reflexão foi uma coluna que a Giovana Madalosso postou e escreveu na Folha de São Paulo no início desse mês. Giovana escreveu um livro chamado Sweet Tóquio, que fala sobre trabalho doméstico, as fragilidades da monogamia, bissexualidade, ilusão. E aí ela foi chamada para participar de um clube de leitura só com mulheres da classe alta. E ela pensou, meu Deus, como é que essas mulheres vão receber o meu livro? E aí ela conta nessa coluna que ela subestimou muito aquilo, né? Que as mulheres completamente estavam abertas à discussão, a comentar tudo aquilo. E ela fala um aspecto muito interessante que o Clube do Livro, principalmente depois da pandemia, ganhou as salas virtuais. Então, hoje você não precisa só fazer um encontro presencial de Clube do Livro, mas às vezes as pessoas se reúnem ali pelo Zoom, pelo Meet, sei lá, por qual plataforma. E ela diz que ela espera que algum dia, em uma distopia distante, em vez de queimarem livros, que as pessoas fechem chats. E eu achei isso muito interessante, a forma como ela colocou e como ela elenca isso, né? A gente já tem comentado aqui na coluna, nas últimas semanas, a média de leitura do brasileiro. Então, Baixíssima. baixíssima. A gente lê, de acordo com o Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 4 livros por ano. E um clube de leitura do qual você faz parte vai ler um livro por mês. Então, os clubes de leitura eles têm aumentado esse sarrafo da leitura no Brasil. E é muito bacana você pensar por esse lado, como isso pode aumentar mesmo esses números, como a população pode passar a ler mais. E são várias outras vantagens que tem de participar de um clube do livro. Ô Paulo, vamos voltar um pouquinho. De repente, quem está nos ouvindo não sabe o que é ou como funciona um clube do livro. Parece uma coisa talvez mais institucional, mas basta que haja ali um grupo de pessoas interessadas em lerem juntas, que vão ficar se acompanhando, tem encontros diários, ou semanais, ou mensais, cada um lê um trechinho do livro, junto, separado. Como é que costuma funcionar? Ou tem várias possibilidades também? Exatamente, são várias as possibilidades de modelo de clube do livro. Tem clube do livro que você lê junto, as pessoas se reúnem para lerem juntas ali. Tem clube do livro que se reúne uma vez por mês, outros que vão discutindo durante a semana, e aí cada um vai ter um jeito diferente. Às vezes é muito legal porque você acaba participando de um clube que está direcionado para o que você quer ler. Então, existem clubes aqui no Brasil que leem só autoras nacionais, outros que vão só ler mulheres internacionais, outros que são focados no movimento negro, na literatura LGBTQIA+, ou em autores russos, não sei. Então, existem clubes que são presenciais, clubes que são online. Aqui em Brasília a gente tem na Livraria Circulares algumas propostas de discussões, alguns clubes que acontecem ali, cada mês eles leem de uma forma diferente, mas tem também personalidades, influenciadores que montam esses grupos, né? O Pedro Pacífico, o Bookster no Instagram, ele tem um clube do livro, Manuela Dávila tem um clube do livro, a Reese Witherspoon tem um clube do livro. Ó. Então é muito legal você fazer parte e estar envolto no meio dessas pessoas, né? Eu acho que existem alguns pontos muito legais, que é a questão de ter uma leitura mais diversificada, onde você vai encontrar diferentes gêneros, diferentes autores, talvez pessoas que você não fosse ler por conta própria. As discussões são mais estimulantes também, fica ali alguma coisa que você não entendeu da história, ou você pode entender a história de uma perspectiva completamente diferente.
Tem a questão da ampliação do conhecimento, o estímulo à reflexão, a construção de amizade, né? Não deixa também de ser um Sim. movimento ali de socialização, né? De você encontrar novas pessoas, pessoas às vezes que não tem nada a ver, que você não encontraria com essa pessoa na sua rotina diária, mas que faz parte ali do clube do livro e também de ter um compromisso com a leitura, né? Acho que isso é o mais importante, assim, de você saber que no dia tal você vai ter que comentar sobre aquele livro. Na pandemia, eu já falei aqui outras vezes, eu criei um clube do livro com alguns amigos, era para ser uma coisa ali de 5 pessoas, no final já éramos 40 Olha só. e a gente se encontrava online. E foi muito legal, porque as discussões nos grupos eram muito grandes, assim. Sempre tinha uma torcida meio fla-flu com alguns dos personagens. Isso acabou se perdendo depois que as coisas começaram a voltar ao normal, mas não deixa de ser um momento muito prazeroso. Assim, eu lembro com muito carinho disso, das discussões, das presenças que a gente teve no grupo e recomendo a todos fortemente. Assim, se você não quer participar de algum que já existe, ou se você não se sente preparado, que é uma grande bobeira, né? Tá todo mundo preparado para participar de um clube do livro. Junta ali 1 ou 2 amigos. Se você juntar um amigo, já é um clube do livro. Não precisa de CNPJ, não tem Nada burocracia nem disso, nada. só combina. Vamos ler o livro desse mês, no dia tal a gente se reúne e fala sobre ele. E eu acho que é uma receita para todo mundo. Não tem erro assim em um clube do livro. Acho que pode ser muito interessante. Muito bem, isso do compromisso eu acho muito bacana, porque a gente tem falado aí sobre formas de estimular, instigar a leitura nas nossas casas, nos ambientes de trabalho que a gente frequenta, nos ambientes de estudo que seja, e muitas vezes para a gente começar um hábito assim, a gente tem que encarar como a gente vem conversando nas últimas semanas, como uma academia, criar uma rotina, fazer um compromisso e muitas vezes fazer isso sozinho não é tão fácil assim, você não tem alguém para te puxar, você não tem alguém para te lembrar, por mais que você queira, você acaba sendo engolido pelas outras tarefas diárias e pela correria, todo mundo sabe, mas de repente, com outras pessoas ali parceiras te dando a mão e te lembrando que tem aquilo para fazer, que vocês têm que avançar, aí tem como fluir melhor, né? Com certeza, eu acho que não tem erro assim. Acho que o Clube do Livro é a melhor tática para quem quer voltar a ler ou que precisa compartilhar aquela leitura. A leitura é uma atividade muito solitária, né? Não tem como você ler falando alto com várias pessoas ao seu lado, mas a partir do momento em que você faz essa leitura solitária, que você está ali sozinho, concentrado no livro, e depois você leva todas as suas reflexões para um grupo, é um ganho muito grande, né? São várias coisinhas que você não tinha percebido no livro, ou coisas que você leu de uma forma que não. Cada um vai ter sua realidade, né? Assim como a Giovana coloca naquilo, né, que ela escreveu na Folha de São Paulo, que ela diz que imaginava uma outra tomada de posição daquelas É. mulheres, o seu universo se expande completamente, assim. Você não sabe quem você vai encontrar. Às vezes você vive uma realidade hoje, mas o seu histórico é completamente diferente e o livro vai bater na Ariane lá de 11 anos de idade. Muito legal. Agora são 8 horas e 24 minutos. Esta é a coluna Literatura, sempre às sextas-feiras com Paulo Pimenta. E a gente sempre termina a coluna com uma baita dica de livro para você se animar, para você aí adquirir, começar a ler, pegar emprestado, emprestar. E hoje a gente traz um. Antes, comecei a ler Copo Vazio, da Natália Timmerman. Tinha E aí, me comprado. conta o Tô que você tá adorando a achando. história. A forma como o enredo se constrói de ir e voltar na história, eu não esperava que fosse É assim. muito É legal. o antes, é o hoje, é o depois, e você vai conseguindo entender as narrativas e volta para conferir se era isso mesmo, se não era. Tô amando, vou Na semana que terminar. vem eu já quero saber para quem você torceu Eu vou ali, te quem você falar. pegou ranço ou não. Eu fico do lado das mulheres quase sempre, mas eu te conto. E hoje a gente traz um outro livro muito legal, também de uma autora brasileira, que é Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É isso? É isso mesmo. Mariana Salomão Carrara, uma das grandes autoras nacionais contemporâneas, assim. Eu li o livro dela e fiquei completamente tomado por aquela leitura. É um livro que tem ali cerca de 120 páginas, é um livro muito curto, e apesar do título, Se Deus Me Chamar Não Vou, não tem nada a ver com religiosidade. Tá. Então, todo mundo, quem acredita em Deus, quem não acredita, está todo mundo convidadíssimo a ler esse livro. É um livro maravilhoso, é narrado por uma criança de 11 anos de idade. Mas ela tem, por mais que a Maria Carmen, que é essa personagem, tenha 11 anos de idade,
ela bate na gente de uma forma que a gente fala assim, essa menina deve ter uns 62 anos. Não é uma linguagem infantil. Não é uma linguagem infantil. A Maria Carmen, ela consegue transportar a gente para um outro universo. E a quantidade de reflexões que a gente faz durante o livro é uma coisa assustadora, assim. A Maria Carmen, ela tem pais que são donos de uma loja de velhos, é o que ela chama. É uma loja que vende ali coletes ortopédicos, bengalas, essas coisas. E aí a Maria Carmen é uma menina muito madura. A escrita tem esse quê de adulto, mas os questionamentos são genuínos de quem está começando a vida ali, sabe? Ele está ali entre os 10, 11 anos. Ela começa escrevendo o livro como se fosse um livro dela mesmo, na escola, motivada pela professora. E eu considero esse livro muito. Acho que a palavra certa é agridoce, assim. Tem uns momentos de humor, mas é um livro muito triste ao mesmo tempo. Maria Carmen é uma menina muito solitária. Os pais têm um relacionamento tão bom que ela acaba se sentindo meio escanteada ali. Na escola ela sofre bullying, ela em algum momento do livro se percebe gorda e grande, e aí ela começa a se achar inadequada para aquele meio onde ela vive, e a gente fica o tempo inteiro torcendo por ela, né, para que as coisas melhorem na vida dela. E ela é muito perspicaz, assim. A Maria Carmen é de uma sagacidade que eu nunca tinha visto antes numa personagem tão nova. Tem uma parte do livro em que a Maria Carmen fala o seguinte: lembrei de quando eu aprendi a ler, entrei em desespero, porque eu descobri que não era mais possível olhar as palavras sem ler. Tentei muitas vezes, queria de volta os desenhos letras jogados pelas ruas. Foi uma lição sem volta. Tudo o que as palavras dissessem me tornei obrigada a ouvir. Fico pensando quantas coisas não vão poder nunca mais deixar de saber. Olha só. E ela é muito engraçada, assim. Ela traz algumas reflexões e alguns momentos do livro que você fica meio parado. Você volta para sua infância de verdade ali, né? Você acaba tem uma hora do livro que ela fala: se eu pudesse brilhar de dor, eu seria um escândalo, que ela tá falando dos vagalumes. Ela se sente muito sozinha quando ela tem que cuidar de uma pessoa mais velha. Ela fala: mas eu tô aqui uma nova e uma pessoa velha, quem tá fazendo companhia para quem? Porque cada um tem ali a sua solidão. Eu sou mais solitária do que ela às vezes, eu acho. Ela fala dessa pessoa mais idosa. Então, eu não sei como é que você se lembra dos seus 11 anos de idade, como é que foi aquilo. Geralmente é uma fase difícil na escola, porque, enfim, muitas piadinhas, muitas brincadeiras. É uma transição também, né? É uma transição muito grande. Você está deixando de ser criança, está passando a ser pré-adolescente. E como é que a escola está envolvida no meio disso tudo? E tem uma coisa muito legal, justamente falando sobre essa questão da educação, que o professor Leonardo Eustáquio, junto com a Daiane Oliveira, eles são aqui de Brasília. O Leonardo, ele é diretor do Colégio Simã, a Daiane é pesquisadora na Universidade de Brasília. Eles escreveram uma resenha que foi publicada sobre isso, e eles perguntam no final ali da resenha o que a escola pode fazer em relação a isso. Que muitas vezes eles escrevem: as emoções são invisibilizadas nos processos educativos, como se a gente pudesse desgrudá-las do desenvolvimento intelectivo. E aí, Leonardo e Daiane, eles colocam que no mundo contemporâneo, a educação precisa ser voltada não só para a transmissão de conteúdos, mas também para o desenvolvimento integral, com espaços educativos que aguçam autoconsciência e autoconhecimento. E eu acho que é exatamente isso que a Mariana faz nesse livro. Ela consegue colocar a Maria Carmen como uma das personagens que eu mais gostei em toda a literatura, de todos os livros que eu li. Tem uma parte que eu quero falar aqui antes da gente terminar, que é um trechinho muito maravilhoso. A Maria Carmen, nessa loja que ela trabalha, né? Os pais trabalham, ela fica lá atendendo, todo mundo sabe como é que funciona negócio de família. Isso. Ela fica muito incomodada com as pessoas que chegam lá e não levam nada. E aí ela escreve assim: às vezes o cliente entra e a gente fica toda atenta, achando que ele vai comprar um assento ortopédico e vai salvar o dia. E aí ele pergunta se tem CD de música para relaxamento e logo sai.
Ou olha a primeira estante e já desiste, deixa a gente angustiado com a porcaria da estante, o que deveria estar lá e não está. As pessoas tinham que aprender a não entrar desse jeito na vida dos outros. Um dia eu vou sair do balcão e vou atrás de um cliente desses só para implorar que ele me explique, pelo amor de Deus, o que há de errado com a gente. Porque ele não ficou nem um minutinho, porque ele não quis perguntar alguma coisa, porque era tão óbvio assim que não teríamos nada que o interessasse. E acho que isso é uma metáfora para a vida, né? Quem entra na nossa vida, quem sai, o que, que a pessoa está procurando, quem chega no nosso meio, o que, que ele está querendo ali. Por que, que às vezes as pessoas vêm tão interessadas em uma coisa, a gente não tem aquilo para oferecer? E aí Maria Carmen, uma menina de 11 anos, traz essa reflexão de que, cara, eu vou atrás de um cara desse e vou perguntar o que, que ele está achando da vida. Então ela é muito maravilhosa, é uma personagem super gostosa. Acho que Se Deus Me Chamar Não Vou é um livro que você consegue ler ali numa tarde, se você sentar. São 120 páginas, né? Muito rápido. Mas eu tenho certeza de que vai ser um livro completamente grifado por quem o lê. A pessoa vai ficar pensando em todas as coisas que estão escritas ali por muito, muito tempo. Com essa questão da loja dos pais, um dia ela vê uma propaganda de um cara que é especialista em marketing e ela resolve avisar isso para os pais. Os pais trazem Leonardo, que é esse cara, para poder ajudar na loja, mas dali começa uma outra relação na história. Então, por mais que seja um livro, volto aqui a falar, narrado por uma criança, é de uma maturidade inquestionável, assim, é muito legal. A gente não chega a ver Maria Carmen madura, de fato, né? Maria Carmen mais velha, mas ela tá ali nos 11 anos, no que ela diz no livro que é o pior ano da vida de alguém. A pior idade do mundo. Tadinha. Muito bom. A gente tem uma palavrinha da autora? A gente tem uma palavrinha da autora. Mariana veio com a gente aqui. Vamos colocar para ela explicar um pouquinho do livro. Bom dia, Mariana. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ariane, Diego. Bom dia, ouvintes. O Se Deus Me Chamar Não Vou é um livro muito querido para mim, porque a Maria Carmen tem um fundo de inspiração bem forte na minha própria infância, não nos fatos da minha infância, mas na minha solidão, né, no bullying que eu sofria na escola pelo meu tamanho, né, que eu era muito mais alta, mais gorda que as outras crianças, ocupavam um espaço que parecia que eu não tinha direito de ocupar. E também era muito chegada à escrita, né? Desde pequena eu gostei muito da literatura, de escrever. Minhas amiguinhas vinham em casa, eu falava, vamos brincar de redação. Então, eu tô muito conectada com ela nesse sentido, embora muitas coisas dela sejam ficção, né? Tem até a curiosidade de que tem um episódio hospitalar bem contundente, que é verdadeiro, realmente aconteceu inteiramente comigo aos 11 anos. E tem alguns fatos que eu trouxe mesmo, né? Morte da avó, alguns lutos e, enfim, questionamentos, mas ela tem a personalidade própria dela. Vocês vão encontrar uma criança que, ao mesmo tempo que está tateando o que é a ficção e como ser escritora e o que é ali, né? O que ela escreve que serve como literatura e o que não serve, as vírgulas, tal. Tem essa metalinguagem. E em vários momentos ela se entrega totalmente, porque ela tá vivendo ali uma emoção grande dentro da família dela, com uma novidade que aconteceu ali, tá explorando a própria sexualidade, né, ali dos 11 anos pro 12, e ao mesmo tempo ela é muito ingênua, então ela não tem compreensão, que é uma coisa que era muito própria da minha própria infância, né, era muito minha isso. Então, e tem muita gente que me dá uns retornos de identificação total com ela, então eu descobri que, na verdade, quando a gente se inspira muito, né, numa coisa muito forte que nós sentimos, a gente acha que está tratando de uma coisa muito individual e particular, mas acaba reverberando na infância de muita gente. Então eu espero que vocês gostem. Muito obrigada pela leitura e pelo convite. Muito bom. Essa foi Mariana Salomão Carrara, autora, então, do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Mais uma baita dica para você. A gente está aqui no youtube.com/novamanhã ou /TH+, com a Joana Mello, nos acompanhando da China neste momento, falando que está ligadinha aqui na coluna do Paulo Pimenta, diretamente da China. Bom dia, Brasil. Boa noite, China. Muito bom. E o Henrique Dornelles comentando o fato da gente falar aqui do Clube do Livro, esse lance de emprestar ou não emprestar um livro. Ele diz o seguinte, olha, pegar emprestado ou emprestar é uma coisa complicada, porque nem todo mundo tem o mesmo cuidado com o livro que o dono tem.
É uma boa conversa, inclusive, para a gente ter depois, né? O cuidado, o respeito pelo livro físico, pelo livro que não é seu, sobretudo. Mas muito boa discussão também a gente traz aqui nas próximas semanas. Adorei a dica, Paulo. Bom fim de semana. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Ariane, eu que agradeço. Leiam, né? Se Deus me chamar, não vou. A Mariana também tem outro livro chamado É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Assim, sem ponto, sem vírgula, sem nada. É um livro maravilhoso. Quero aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que acordou cedo, está acompanhando a nossa coluna de literatura, as minhas amigas todas, a Joana, que está lá na China. Hoje cedo ela já tinha mandado mensagem. Falei, acompanha daí, dá um jeito de entrar no YouTube aí da China. Mas quero deixar aqui também o meu canal aberto, né? Quem quiser comentar no Instagram da Nova Brasil Brasília, colocar as dicas de leitura que quer que a gente discuta aqui, ou assim como o Henrique fez, né, para falar sobre livros emprestados ou não, como colocar isso, pode me mandar também no meu Instagram pessoal, @pimentapaulo. Então segue lá, me manda um inbox, vamos conversar um pouquinho. O que vocês querem que a gente traga aqui para a nossa coluna. Muito obrigado, um abraço grande, Ariane, bom fim de semana, leiam Se Deus Me Chamar, Não Vou. Muito bem, essa foi a dica de hoje. Diego Amorim, também sintonizado com a gente diretamente de São Paulo, de olho em todo. Diego que hoje participou da programação nacional aqui da Nova Brasil FM e daqui a pouco participa também da nossa entrevista com a vice-governadora Celina Leão.